Eu achei aqui as minhas meus primeiros experimentos deste ano, que basicamente quase tudo é usando o ChatGPT, e daí eu percebi: "Ah, é uma fork, está aqui escrito que é uma fork". Eu achei que eu tinha copiado e colado o código, então não tem problema, mas então eu vi esse primeiro amiguinho aqui no meu programa que, enfim, é um objeto interativo. A outra vez a gente chegou a gerar alguma coisa, Ana, eu não lembro o que que era, mas não era um objeto interativo, né. Caso esse aqui ele tá Não, bem era uma complexo, imagem. aí eu oi? Era uma imagem meio 3D, né, em movimento, mas ela não tinha uma interação mesmo. É, então, legal, ó, a gente já tem aqui um outro universo, que esse aqui é um ambiente puramente, 2D, por mais que é louco, né, como essas linhazinhas elas estão meio tortas, elas dão uma impressão de tridimensionalidade. Então, também, assim, falando sobre isso, assim, que, quando eu comecei a mexer mais com arte digital, usava mais outras técnicas, assim, o Paint, alguns aplicativos online como esse aqui, ó, Move. Ele agora tá mais pago, antes ele tinha mais funções gratuitas. A gente, na época dos NFTs, usava isso aqui. Que é um enfim, ele é um aplicativo de manipulação de imagem, né, em tempo real. Deixa eu pegar qualquer imagem aqui que eu fiz de código. E daí aqui abrem todos os parâmetros, mas basicamente isso aqui deve ter sido tudo feito em Java. A gente pode criar um próprio Photomosh, acho que dentro do ó, por exemplo, daí ele pega a imagem que foi subida e submete a alterações, né, aqui tem oscilações, os parâmetros, né, de a quantidade, o tamanho dessa oscilação, tem alguns outros parâmetros que mexem com cor, você põe um E filtro diferente do outro, ele já tem um menu meio que de à Instagram. Só que é isso, a gente não tá vendo direita, o né. por trás das câmeras disso. Oi? Oi? Eu estava comparando, assim, entre uma ferramenta e outra, né, que nessa a gente não vê direto no código, a gente dá uma alterada nas dimensões por um menu à direita ali, né, que faz essa interface entre a arte e o código, né. É uma das diferenças que Sim, eu observei. sim, mas é possível criar, por exemplo, alguma coisa que tenha comandos, eu acho que eu cheguei a fazer. Tem, assim, algumas uns comandinhos e daí foi programado no ChatGPT, hein. Essa Não do foi Open Process, ela responde ao mouse, é isso? Ela é interativa porque o mouse que cria as alterações, é isso? é, aquela lá era assim, quando clicava ele disparava aquelas partículas, né. Ah, esse aqui, ele é um programa que eu fiz e ele tem uns botõezinhos, só que o que esses botõezinhos fazem é um pouco confuso de entender, mas ele mexe na rotação desses objetos 3D. Ele está posicionado aqui, mas ele poderia estar posicionado em outro lugar também, né. Eh Aí, olha só, o ChatGPT, ele entrega pra gente, aquele robô que eu fiz, já uma descrição em cima de cada linha do que é, o que que vamos falar agora, né, ó. Então, ele já começa aqui quando ele vai declarar esses shapes, ele já diz em cima, ó: "Definição de variáveis globais para cores e armazenamento dinâmico de formas". Nossa, que né. Aí, por exemplo, até essa parte, assim, né, dá para deixar umas coisas bonitas escritas aqui dentro do código que não serão executadas. Toda a informação que está em cinza, ela começa com 2 barras, ela desativa se tivesse alguma coisa
ligado, ó, por exemplo, sem as 2 barras fica em verde. Ele fala: "Não, mas isso não existe". Não, tá, beleza. Então eles é só quando tem 2 barras na frente, é só uma informação. E daí você pode usar esse recurso para, por exemplo, desativar alguma das linhas de código. Às vezes isso faz com que o programa pare, mas aqui não, ó, porque essa linha está dizendo que no stroke, não tem contorno essa forma. E daí se eu botar 2 barras, fica cinza. Aí ele vai ter contorno, quer ver? Tcharam, espera que tá muito pesado esse programa. Gente, bugou. Ó, olha só, Ah, ok. ó, agora tem esse contorno, esse é o stroke, né? Olha que loucura. Tem, mas não são todas que ficaram, né? Tem outras que ainda tá escrito, É, parece que são as provavelmente azuis. deve ter sido mais para baixo. Aqui, ó, no stroke de novo. No stroke de novo. Daí vão ficar todos com forma, quer ver? É, Uau! Muito irado. é louco porque eu estava falando, né, do começo das minhas interações com arte e tecnologia. Assim, é tão simples a gente criar a impressão imersiva de que a gente não está no mesmo espaço, né? Ah, esse é um botão que gira. Descobri por que que eu fiz esse botão aqui. Enfim, é, mas quando a gente tem essas coisas interativas, é mais divertido do que só. Quer dizer, num primeiro momento, talvez, às vezes é um É, problema, sem porque assim, dúvidas. Eu acho que tem desculpa, artistas tá que dando eles um conseguem delay. pensar o parâmetro direto do que eles querem, qual que é a ordem de coisas. E daí, se a gente cria objetos interativos, parte dessa ordem está sendo feita aqui, né? Então, por exemplo, assim, talvez seja essa a velocidade mesmo que a pessoa queira, no final das contas, que esteja fazendo automaticamente. Aí dá para escrever isso como uma constante, não como uma variável. Vamos começar um programa do zero? Vamos fazer esse momento aqui. Eu Vamos. posso abrir o programa e daí eu vou colar o link no chat e daí todo mundo pode abrir uma fork disso e fazer as suas variações e, e daí pode ser interessante da gente ver vários resultados. Você não postou nada ainda, né, no seu perfil, Ana, que eu vi. Tá vazio. É, vamos preencher. O Glauber também não estava no primeiro encontro, Glauber. Você pode acessar aqui o Open Process e criar sua conta para você ter uma experiência mais prática, se você quiser. Eu Beleza, vou fazer. escolhi, ó, Glauber, eu escolhi o Open Processing. Se você for lá no chat, tem todos os links lá, dá para acompanhar o material que eu disponibilizei antes, tal. Mas a princípio, a mão na massa é aqui, porque ele é muito intuitivo, sabe? Não precisa instalar nada, então a pessoa que nunca criou nada de código, ela pode criar Create Your Sketch e daí já abre nessa interface, que é uma linha de código aqui, e dá o play e ele executa. Então, normalmente isso é o que vem, né, já de partida quando a gente acabou de abrir a primeira vez. Mas, ó, Ana, esse primeiro objeto ele já é interativo, né? Vamos olhar o simples, então. Ele Ele tem, né, 2 blocos aqui, 2 arranjos, que é esse função setup, que vai dizer que alguma coisa vai acontecer, né, vai começar um programa, e daí ele declara aqui para criar uma tela, né, 2D, que a dimensão seria toda. Aí aqui embaixo ele fala o background, e isso seria a cor do fundo.
caso esse código aqui é esse cinza estranho. Se a gente botar 0, vai ser preto. Se a gente botar 255, ele vai ser branco. Então a gente tem essa escala de cores para todo objeto que fala sobre cor. Eu não estou querendo abrir lá a biblioteca mesmo do Processing e tal, e aprender, porque isso é um trabalho que a pessoa tem que fazer, né? Se a gente vem aqui no learn. Como é que era? Os links lá, gente. Deixa eu mesmo entrar aqui, já que eu estou compartilhando tela. Ah, valeu, eu tava tentando Então, achar, mas eu comecei a personalizar meu perfil aqui só para eu poder sentir isso, que eu vai tô me personalizando. empoderando do meu perfil. Isso. Então, aqui eu comecei a compartilhar coisas para quem não veio na outra aula. Ó. É, tem aqui um Canva com meus workshops passados. Aqui eu falo um pouco sobre esse universo, né, da arte generativa, arte criada com código. The Fast Hacks é uma plataforma, né, que a pessoa cria o NFT em código e a mídia é gerada na interface do programa quando a pessoa minta, né? Então, foi um case aqui de aplicação, então um pouco mais sobre a arte generativa. Aí aqui tem um curso do zero né, a programação criativa que eu compartilhei, que eu acho que faz mais sentido se a pessoa estiver na pira mesmo, de aprofundar, pegar aí e fazer esse curso aqui. Ele tem um prazo para fazer, assim, então é meio que instalar, fazer e ter um resultado, mas é sobre isso, sobre o processing, não foge muito. Aí aqui eu coloquei um Eu queria Canva. comentar, Leia, sobre o Process, que eu, na configuração do perfil, eu percebi que para tornar mais amigável tem como selecionar o idioma. Então, estava em inglês. Para quem não está tão familiarizado com inglês, o Open Process tem como lá no perfil, editar perfil e colocar em português. Então, é uma outra vantagem, né? Além de não ter que baixar nada, você pode usar em vários idiomas, aquele que for melhor, né? Acessibilidade, tem acessibilidade. Isso. Bom, muito bom. É, eu acho que eu não coloquei aqui aonde que a gente vê. Pode ser uma ótima coisa para aula. Deixa eu botar na janela do outro navegador, onde eu estava. Cadê? 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 Só tomar uma. Então tá. Ele tem um conteúdo muito legal, mas é bem interessante porque ele pega todos os assuntos que você imaginar possíveis de programar dentro desse. Ele faz conteúdo antes de existir o Open Processing. Tinha antes um aplicativo que é o Processing, que você instala no computador. É, e ele já faz conteúdo desde essa época aí. Ó, Coding Train já tem P5JS, que é esse pacote, né, que então ele fala aqui, né, Start Learning. Talvez aqui tenha o link do Learning. Ó, aqui os links úteis que ele fala, provavelmente é, tem um outro caminho, ó, o Open Processing abre, mas dá para usar esse mesmo tipo de coisa no editor do P5JS. Esse vídeo é 2019. Ele tem vídeos de, sei lá, de 8 anos atrás, 9 anos. É, Ele que aqui. criou essa ferramenta ou ele é que, tipo assim, criou conteúdo sobre ela?
Como que é? Ele é um parceiro, da comunidade que cria conteúdo. Ele é um professor, mas, ó, vamos ver se tem. Não tem português. Tem espanhol, coreano, indiano, mas não tem. Ó, É, tutoriales. Aí aqui tem espanhol é alguns, né? amigável. Tem aqui alguns caminhos, ó, até para questão de implementar no web design também, né? E pensa, o JavaScript, ele conversa bem com HTML, né? Então, não é tão assim, a Leia tá passando uma ferramenta que não serve para nada. Não, depois o que tu está aprendendo ali vai servir para coisas. Dá para implementar até uma animação dentro de um site. O princípio vai ser bem parecido. E com o ChatGPT ele mesmo pode fazer essa tradução, entendeu? Então, dá para ir usando o Open Processing para treinar coisas e depois para implementar dá para levar esse código para outro lugar, né. Tem essa questão também de abrir os exemplos, mas eu acho que talvez tenha uma coisa tipo learn P5.js, este é o lugar, ou open. Esse é o básico que eu tinha que passar. Aonde que tá tudo isso? É, no próprio Open Processing. É. Gente, eu juro que eu lembro que tinha um lugar que era uma biblioteca. Não, aqui é um lugar para você mesmo, é criar o seu próprio tutorial. Então, é uma Oh, plataforma legal. educativa, né? Ó, o Vamos, por exemplo, e vai estar aqui em algum momento. Ele criou um tutorial, tá em inglês, infelizmente, mas ele vai explicar sobre traços orgânicos, né? Então daí ele explica o que que vai acontecer aqui está o programa, e a gente dá play no programa e acontece Que esses legal. traços. Daí conforme ele vai desenvolvendo, ó, trick, ele dá uma dica aqui de algum parâmetro específico, ó, de uma matemática, bem interessante. Ó, então que já a questão do orgânico, né, já começou a criar um movimento que não é mais linear, ó, que esses parecem uns bichinhos. Eu foi Muito desse tutorial que eu legal. tirei muita coisa também, nos meus primeiros sketches. Ó, A esse aqui ele já vai página numa pira vai mais. alterando. Eu tô só pulando pra frente, não tô mostrando exatamente tudo aqui. Dá para se debruçar, quem tiver interesse. Vamos ver. Aí ele vai combinando coisas. Ó, tem interação do mouse. Isso aqui é sensacional. Olha só, gente. Então É tem um muito rastro que legal. fica, né? Tem essa função de deixar uma marca. Eu acho muito legal isso. E tem esses bichinhos que acompanham depois. Então, o mesmo movimento do mouse, ele diz coisas diferentes para cada um dessas partículas que seguem, né. E, de novo, Sim, estamos aqui com todos os números para testar e ver o que que pode sair, né. Daí depois ele coloca cores, parece um Van Gogh, né. muito, parece. Muito bonita. Eh, bom, voltando à minha Esse tentativa de pesquisa para achar onde é que estão as library. Talvez o nosso amigo aqui, ele vai start learning. Você quer É, achar uma biblioteca dentro do Open Process. aqui, ó, este é o lugar.
É reference. Ah, chama reference. Ah, referente. Tem que ter. Ó, isso aqui. Então, assim, todas as coisas, tipo assim, como é que eu quero criar um círculo? Beleza, o ChatGPT já sabe disso aqui, mas se a gente pega depois vai entender onde é que tá. Então, tem essas formas 2D. A questão de modelos 3D, ele fala que numa função de carregar, né? Ou de desenhar um objeto e daí você vai dizer, por exemplo, vamos entrar no model, tá? Ó, então aí ele explica aqui. Se quiser, eu posso botar no tradução, traduzir para o português. Tcharam. Então, né, quando eu insiro um model, não modelo, esse que é o problema, entendeu? Se traduz, às vezes a gente perde de entender alguma coisa que está escrito em código, não em inglês. É, ele explica aqui e daí ele abre o executável disso. No caso, é isso, você dá play, ele aparece, não é uma animação. Então, daí ele falou model igual a shape. E o shape, ele colocou cone. E se fosse outro shape? O cylinder. Cylinder é outro shape. Era um cilindro. Aí olha que legal, ele te explica como é que faz e também você já consegue ver aqui mesmo. Então, é... Ops. Este link é fundamental. Eu vou ter que colar ele em todos os lugares. Tararã. Principalmente aqui. Vou colocar em letras garrafais essa referência. Ops. Eu acho que eu vou também transpor ali pro chat da turma, pra gente fixar lá Tararã, e ter como atalho. tararã. Saiba mais sobre o que estamos fazendo neste grupo de estudos. Tararã. Bom, entendedores entenderão ou não, mas não vai sair desse chat. É, bom, né, nosso amigo aqui do Coding Train, ele tem, por exemplo, aqui, nesse nível, a gente podia talvez elencar uma playlist e traduzir um dia, e zerar ela. Mas ó, só o nível iniciante são 36 vídeos. O cara é uma máquina. Ele faz muito. E essa é só uma das playlists dele, né? Então aqui ele inclusive fala sobre o editor web e tal. Aí tá aqui nas formas que a gente estava conversando. Então só olhando os tópicos por cima. Então ele fala sobre cores, né? Esse é um talvez algumas aulas específicas pode ser interessante de pegar de referência para ficar o dia só falando sobre isso, né? Cores é legal. Aqui não sei do que ele está falando. Erros. Deve ser alguma coisa de atualização, porque como lidar com os erros que aparecem ali. Podem ser os erros. Aí aqui ele falou como comentar no código. Eu falei isso hoje, que é aquele botar as 2 barras e vira a linha fica cinza. Aí aqui, ó, ele tá falando sobre as, né, variáveis, então tem interações. Esses vídeos são curtinhos. Fala aqui, ó, de
das funções, do random, né, da aleatoriedade. Map, eu não sei exatamente o que é essa função, então pode ser também um bom conteúdo para explorar, já que eu não sei. Bom, e assim por diante. Eh, ele começa depois a ir um pouco mais a fundo. Ó, mas aí volta alguns, eh, como é que se diz? Assuntos, assim, gerais interessantes, né. O que que é um arranjo, né, diferença de arranjos e loops, arranjos de objetos. Então isso pode ser bem interessante, porque se a gente consegue destravar esse conteúdo, fica mais fácil de receber um código do ChatGPT e saber o que fazer com ele. Vamos tentar fazer alguma coisa? Prompt é coletivo. Opa, vamos. Então, eh, eu gostaria de um objeto interativo, mas aí eu preciso saber de vocês. 2D ou 3D? 3D. Ah, eu ia voltar 3D também. 3D. Tá, e formas? Formas ou ideia, o que que aconteceria? Ó, interativo, a gente tem o Cubos. mouse para dar cliques, ou só para você mover na tela e move alguma coisa. Eu imaginei cubos, assim, sabe, que pudessem, não sei se tem interação com o mouse no sentido dele abrir uma tampa, assim, sabe, como se fosse uma caixa. Tá, vamos tentar. Gostaria de criar um objeto interativo 3D, que uma caixa, que ao clique do mouse, um é, um dos planos, hum, o plano superior, hã, abrem uma caixa. Vamos tentar, talvez, parte por parte, e daí depois ver como é que isso tá e poder colorir isso. Vamos ver. Então, olha que legal, ele declarou aqui o ângulo, né, a gente tá em algum lugar 3D, então é o ponto de partida para ele falar o resto. E daí ele falou opening, igual a false. Então vai acontecer uma tal de coisa de abrir, só que começa fechado. É Irado. interessante essas lógicas. Aí É, tá, ele já previu. criou um lugarzinho bem pequenininho aqui de 400 por 400, o fundo é claro. Hã, desenha a base da caixa. Então tem um fundo que é cinza, hã, e a caixa tem, ó, a caixa tem três numerozinhos, né, então a gente não tá mais falando sobre de branco a escuridão, a gente tem aqui o RGB. Então, eu não sei que cor que é essa. Todo mundo ativo, se dá um branco também. Eh, abertura da tampa, daí, ó, temos uma continha matemática, então o ângulo ixi Maria, né, a abertura da caixa e o ângulo, eles têm que ser menor do que meio π. E daí dá aqui que esse ângulo é mais ou menos 0,02.
Aí que desenha a tampa da caixa. Esse translate eu acho que pode estudar ele melhor depois. Fala de uma rotação aqui, está acontecendo uma rotação. Vamos botar isso aqui para funcionar. Cadê você? Boa. Agora. Não tô vendo nada. Será que se a gente botar o fundo preto, vai aparecer alguma coisa? Opa, É boa. um pouco zoado, gente. Eu acho que a gente nem tá Mas no espaço 3D. ficou meio dois. Se a gente mudar esse ângulo aqui, que acontece? Talvez a gente Já pode, começou aí. antes de colar o código, talvez dar outros inputs no, no chat GPT, falando assim, sei lá, o ângulo da caixa para ter mais perspectiva 3D, O ela ficar de ângulo lado. da perspectiva da caixa é de 35 graus. Hã, graus, no X, não, Z, no eixo Z. Será que isso vai ajudar? Falar assim, ó, eh, visualize em hã, ele colocou já aqui, ó, vamos ver. Eu suspeito dizer também que se a gente colocar ali rotate Z, ixi, o que aconteceu? No final tinha uma variável ali. Ó. Ele saiu um pouco da caixa. Tá bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, se a gente botar, eh, isso aqui, será que muda alguma coisa? Hum, mas agora que bagunça. E aí, vocês acham que vale a pena tentar corrigir isso ou isso é lixo já? É, não sei. Eu, assim, não tô frustrada porque de certa forma tá aí a caixa com a tampa, mas a tampa tá Por exemplo, cortada a e gente pode tentar botar essa tampa no lugar certo. sim, com mouse ou tipo assim, como você imaginou? É isso, se a gente vai querer gastar esse tempo aqui. Olha só, vamos ver. A tampa da caixa. A tampa da caixa tá onde? Ela deve ter alguma coordenada aqui em algum lugar. Vamos ver o que é se eu diminuir mais ainda esse número. Ela subiu. Tá. Então, se eu botar 100 em vez de menos 100, ó, Ela foi pra a baixo. gente chegou no meio da caixa. Qual será que é Olha o só. valor que eu tenho aqui? Zero? Hum. Zero. Olha só. Ela tem uma engenharia bem interessante, parece um rolamento assim de trás pra frente.
Por que só Então, metade da tampa fica escura? porque ela tá girando uma superfície. Vamos tentar ver isso num ângulo melhor. Se eu botar isso aqui de ladinho. Parece É, que ela finaliza meio rotacionando um pouco mais para dentro e aí a própria caixa anula a cor dela, né? hum, o que a gente pode Parecendo tentar que tem pedir para o duas chat cores. É. GPT melhorar isso aqui? Hum, Manda uma cor, já aproveita e fala assim, coloca uma cor assim. hum, gente, encaixar melhor a tampa. E bem colorida. Né? A tampa Vamos ver se ela seria tem bom encaixada humor. na parte superior. Será que ela entende? Vamos ver o quanto ela consegue, né? Trabalhar com isso. No final vai ter alguns minutos para perguntas, assim. Pode perguntar, pode intervir a qualquer momento. É que eu tenho, tipo, perguntas mais genéricas, assim, não é exatamente sobre essa arte que a gente está fazendo. Mas, se quiser, eu já Ixi, posso emendar. tá bom, pode ser. Olha, pioramos o código, ele não gerou nada. Nem cor, nem. Deixa eu ver aqui só se eu consigo. Ah, E enquanto a Leia manipula. Ó, ficou colorido, Leia. ficou colorido. Boa, e ficou com uma cor de caixa mesmo, de papelão. É, eu ia falar E aí, pro eu Glauber vou salvar isso elaborar a aqui, eu vou pergunta. salvar e daí vocês podem Uhum. fora da caixa. Fora da É, tipo, caixa. Então, a pensar. minha pergunta você comentou brevemente sobre usar esses códigos em sites, né? Porque o meu interesse seria mais ou menos esse, de usar em sites. Existem várias linguagens, né? Tipo Python, Java, que você comentou. Eu nem sabia que o Java dava para fazer isso também. Aí, por exemplo, se eu fiz em Python, como que eu integro isso num site que é HTML, JavaScript, CSS, que é o padrão, né? Eu teria que traduzir isso para JavaScript, o Python para JavaScript, para daí funcionar legal. É, Não sei se ficou clara a pergunta. isso pode ser uma investigação nossa. A gente pode pegar um problema desses e tentar fazer coletivamente. Eu gosto dessa Então, ideia. Por exemplo, tentar chegar assim, tipo, a gente vai esboçando coisas e daí tentar decidir, tá, agora vamos tentar botar isso dentro do site, eu mudar mesmo de linguagem, tentar reescrever isso a partir de Python, porque dá para achar outros editores de, de, de código online, assim, por exemplo, HTML ou Python mesmo, que você põe lá no site e testa as coisas, né? Então, dá para a gente transportar isso e ver se funciona, se roda.
Eu acho uma Eu boa não, eu não prática, né. tenho, eu não tenho conhecimento total, não sou programador assim, raiz, eu sou hacker. E é sobre um pouco trazer essa pesquisa, né? Não é um conhecimento já pronto, formatado, encaixotado. A gente vai investigando juntos. Então, se tiver demandas ou curiosidades e quiser trazer, falar aqui no grupo ao longo da semana, a gente pode tentar fazer uma missão dessas, e dar uma ótima aula, pegar uma missão dessas. Mas aí é isso, já tem que ter, por exemplo, né, um sketch pronto aqui no Open Processing, porque já validamos uma etapa do processo para seguir para outra. E daí, É, eu acho tipo, que dá acho um que a melhor senso de maneira de continuidade. lidar com essas questões é ter uma coisa concreta para se relacionar, né, e, tipo, implementar. Qual que é os problemas vão surgir enquanto a pessoa vai codando, né, então E Leia, eu acho que é um bom gancho para você mostrar como você implementa a sua arte na loja que você mencionou, você nunca mostrou, não sei se está no timing bom, mas se você tá quiser ótimo, compartilhar a tela e mostrar tá como que ótimo. você já É, faz isso. Então, uma maneira assim, né, tipo, acho que eu estou rumando para um caminho que isso é integrado diretamente. Seria, sei lá, né, tem uma marketplace que a pessoa põe o código e vai, mas enquanto isso a gente vai hackeando, né. Então eu resolvi abrir essa loja, né, e basicamente dentro dessa temática de usar as estampas que eu tô gerando lá no meus sketches, né. Então, enfim, essas peças ainda não existem, então é um mockup, será tá em fase de experimento, né. Mas eu Nossa, fiz mas tá uma muito legal. eu pedi um sample de uma peça para ver como é que é a qualidade do produto, porque o fornecedor Estados Unidos, daí tem taxa, então, tipo, fica difícil cobrar mais barato que isso, sabe. E daí eu acho que às vezes para um, né, começo talvez esteja meio caro para essas peças, então eu quero ver né, Mas como é talvez que você estão. Então possa usar, Leia, uma ideia, né? Pensando em voz alta, você pode usar a loja a princípio como uma vitrine, né? O seu portfólio, e trabalhar com encomendas, né? Tipo, uma pessoa quer criar uma arte que tenha os elementos, você, além de fazer a ponte com esse fornecedor, você cria a arte por encomenda e gera as peças que ela pedir. Tipo, pode ser um tênis, é, pode ser uma se a camiseta. gente pensar que a pessoa, por exemplo, faz uma consulta comigo, né, e fala sobre ela, fala sobre as emoções, e daí se gera uma arte a partir desse encontro e a pessoa ganha uma peça, eu acho que 300 pila não é nada, né. Eu acho é. que Não, é você deu uma ótima super ideia, mas eu razoável. acho que é justamente é um business model meio modular, assim, que eu tô pensando, né. E daí essa foi a minha forma de pelo menos sair do zero, porque, eh, como que eu botaria, né, tipo, por exemplo, isso aqui é uma obra que tá lá, tem NFT e tudo. Para eu fazer um Canva aqui na minha rua tem vários lugar de moldura. Custa uns R$ 200, entendeu? Daí eu vou ter que fazer isso para poder vender, né. Então, no caso, essa história do print on demand, eles, né, você sobe a mídia, se alguém comprar, você ganha a sua parte, o fornecedor ganha dele e o cliente recebe, né. Eh, e daí, por exemplo, eu fiquei pensando, né, se eu chegasse a alguns padrões que eu gostasse e criasse. Essa foi uma ideia, né, que talvez amanhã eu tente fazer isso, criar como é que se diz? Um carimbo
um carimbo numa impressora 3D, e daí eu fazer como se fosse, tipo, uma serigrafia, né, invertida e colocar em roupas. Mais E, enfim, artesanal, eu só né? preciso do pano. Aí eu só preciso do pano, só que daí o quê? Isso daria a questão das formas, mas a questão dessas cores é muito do digital, né, então, daí o ideal seria sublimação. Para eu pegar um pano e imprimir um negócio desse é bem mais caro do que, entendeu? É, Eh, eu acho que você assim, tipo, trabalhando com o imprimir o pano e digital, ter gente para costurar isso, né, então eu penso que futuramente eu quero criar algumas estampas mesmo, e fazer collab com outras marcas, com outros criadores, que a história deles seja corte e costura, né. Mas eu acho que já é interessante poder ver, né, essa interação dessas linhas, né, que vem do mundo digital num lugar que é 3D mesmo, né, então é o contrário. Em vez de criar uma impressão 3, né, uma impressão de que você está vendo uma coisa 3D, você pegar uma coisa 2D e colocar ela no espaço, e daí ela se relaciona. Eu eu acho que acho que tem um tem um campo de fala. exploração bem legal. Assim, eu só queria comentar, elogiando mesmo. E você, como artista digital, assim, você é mais do que uma artista digital, porque você também atua com música. Acaba que a música também está num âmbito que tem entrelaçamento digital, né? No caso da música eletrônica e o próprio mercado, assim, né? Do Spotify, etc. Mas você não pegando o processo de tecido, costura e tal para si, você pode mergulhar mais a fundo nessa parte de como criar sua arte digital e talvez até traduzir emoções ou intenções de possíveis clientes em peças e deixar, tipo, talvez esse know-how de como imprimir isso em uma camiseta com esses parceiros, né, que você mencionou. Pode ser uma pessoa mais próxima ali, uma costureira que consegue, através desses carimbos, dessas impressoras 3D, fazer isso, ou esse, né, dos Estados Unidos e explorando uma cadeia produtiva que você não tenha que se envolver com cada etapa, né? Senão vai ficando É, muito complexo. então uma coisa Ô, Leia, que, tem só um fala. ponto aqui sobre isso que até a Bida falou. Eu mandei um link aqui no chat. Tem essa Reserva Inc., uma empresa que eu conheci E recentemente, que ela faz sob demanda as impressões das roupas e manda para o cliente, sabe? Só que o diferencial deles é que eles são a reserva, sabe? Aquela marca que é eu meio sei. famosinha. Então, Eu aí sei, os hoje eu fundadores cheguei foram nesse para lá. conteúdo. Ah, chegou? Ah, Eu cheguei nesse coincidência. conteúdo hoje numa pesquisa. Só que tem uma questão, esse modelo de negócio ele é modular, né? Tipo, eu tenho um Shopify e preciso ter um checkout de pagamento, né? E preciso ter os produtos. Então, eu vou nesses fornecedores que pode ser, por exemplo, a Inc, Reserva Inc. Só que a Reserva Inc, ela já pode ser o próprio marketplace, então nem precisaria É, do Shopify. Só que isso tem um custo, né? A assinatura básica deles para você ter uma loja mais autônoma já é R$ 150 por 150. mês. É. Mas o Shopify também tem as suas taxas, então pode ser que seja questão de, entendeu? Migrar se E você for tinha mais vantajoso. mencionado que o Shopify aceita cripto, né, Leia? Aí o Shopify é modular, entendeu? Na Reserva Inc, eu vou estar dentro da interface deles, dentro do marketplace deles. Aí o lance pensando no link entre arte, DAO e business model, eu pensei que dava para ter, por exemplo, assim,
a DAO dentro da loja, sabe? Imagina que a DAO é uma DAO que tem lá os vários roles, entendeu? Gente que é da criação, gente que é da venda, afiliados, sei lá, pessoas que trabalham na parte mais operacional da loja. E daí o lucro da loja, imagina, vai para a carteira da DAO. E daí, entendeu? É um outro processo de organização de uma empresa, mas é uma empresa mesmo, que né? Um negócio que existe, uma loja com uma demanda. Por que não ser uma loja solo? Por que ser uma DAO, né? Isso gera um monte de reflexões interessantes. Eu acho que em alguns contextos faria muito sentido. Eu tô aqui em São Paulo. Eu não sei onde é que você tá, Glauber. São Paulo também. São Paulo. Então, assim, aqui muito forte, né? Movimento LGBT ligado com moda, coletivos, bababá, bibibi. Só que, tá, e a parte operacional disso, né? Eu acho que tem muita coisa que a tecnologia blockchain poderia facilitar grupos que já existem, que já estão no corre. Só que daí o problema é que a adoção disso, né? A barreira de entrada é muito difícil, porque a pessoa tem que ter celular razoavelmente bom, computador, para estar, né, on-chain. Então, É, sinto assim que a gente está num momento que tem que começar do básico, né? Por isso que eu tô aqui nesse beabá da programação, mais para apresentar, talvez, tipo, a Ana já está tendo uma experiência que para mim é bem interessante, no sentido que ela está envolvida com tecnologia já há um tempo, mas não tem familiaridade com código e conseguiu gerar algumas linhas de código aqui. Então, nessa brincadeira, assim, que eu acho que é o momento, mas num segundo momento é sobre criar mesmo alternativas ligadas ao trabalho, ligadas a, né, dinheiro, geração de renda. É difícil, sabe? Porque a arte tem. É difícil pensar em produto vindo da arte, sabe? A maior parte das pessoas tem financiamento para fazer projetos artísticos. Daí sai um pouco desse eixo, né? Que eu gostaria de mirar mais, uma coisa mais plausível, que tá trazendo as manas para sair da prostituição, para trabalhar com o negócio, que elas vão ganhar dinheiro. Agora, o Web3 é meio que uma loteria maluca. Não tem como a pessoa parar de trabalhar no negócio para, né? Eu não sei como é que é a tua experiência, Glauber, com Web3. é. Eu tenho pouca experiência, mas eu conheço algumas pessoas assim que enriqueceram Aham. participando de grupos e meio que investem ou conseguem tipo um airdrop de alguma moeda, e aí essa moeda valoriza depois de 2, 3 anos. Então é um fator assim meio que de sorte, com também encontrar as pessoas certas, enfim. Mas eu É tô mais complicado. explorando. Né? Eu sou desenvolvedor Web 2, né? E aí eu tô querendo construir alguns DApps. E aí eu encontrei a comunidade aqui por uma indicação, que conhece o Dani e tal. E aí eu comecei a seguir, já faz alguns meses. E muito obrigado também pela aula hoje. Eu vou estar acompanhando aqui nas próximas. Dá uma olhadinha lá naquele Canva que tá no grupo para dar uma recapitulada, ver se tem algum, Uhum. algum link que te interessa, se você quiser compartilhar alguma coisa que você viu no meio do caminho, é para isso o grupo. Tá. E aí, Ana? Eu vou pegar esse gancho, Leia, para registrar aqui um pouquinho do que eu coloquei no canal, né, no grupo Creative Coding. Tem esse Canva, né, que você mencionou, que ajuda muito a galera que não está acompanhando. Então, como a gente está registrando o vídeo, eu estou compartilhando a tela para mostrar que aqui está uma pequena explicação de cada link.
A gente tem usado muito o Open Process, como a Leia demonstrou hoje, e o ChatGPT que cria os códigos, né, que já é como se fosse um agent, né, preparando o código justamente para a linguagem que o Open Process consegue lidar, né? Tem hoje a nossa exploração dentro das referências do Process para a gente poder fazer uma boa leitura do que o ChatGPT vai gerar. E tem um monte de outras referências que a Leia traz no Canva e que eu meio que deixei aqui para a gente poder fixar no Discord também, né? Então, Perfeita. é mais por isso que eu queria puxar para arrematar o encontro de hoje com essa informação para quem assistir a gravação se localizar. Bom, a minha intenção é que a gente, aos poucos aqui comece a formar um quórumzinho para eu poder chamar, algum artista já que tem uma trajetória para compartilhar com a gente. Aí vai ser um dia de aula mais positiva, assim. Daí depois a gente volta para nossa exploração, para pegar essas ideias que foram passadas e a gente continuar um pouco até chamar o próximo professor. Acho que essa dinâmica pode ser bem legal, né? Pode, eu acho que para a semana que vem fazer essa ideia do Glauber também pode ser um próximo passo. E aí eu ajudo no sentido de chamar mais pessoas para a gente atingir essa quantidade de participantes que viabilize esse encontro com um artista ou com um especialista que você tem na sua rede. Mas eu acho que é um bom case da gente tentar ver como adaptar a linguagem que a gente já está brincando há alguns encontros com outras linguagens, porque aí isso pode atrair alguns programadores, né, que queiram, tipo, às vezes eles já são mais seniors do que nós, mas eles vão poder interferir, auxiliar ali a gente nessa tradução, digamos assim. Ou mesmo a gente ir praticando, né, alguns códigos, e daí, por exemplo, o próprio código pode ser uma coisa a ser continuada, entende? Nesse sentido. Chega alguém que já tem alguma skill com o negócio, a gente pode, a partir desse código, ir brincando, falar, alguém pode fechar a tampa dessa caixa, de repente, num futuro encontro. Verdade. Eu amei, eu registrei aqui, eu vou aproveitar o embalo dessa gravação e já subir a que eu fiquei devendo. Eu compartilho os links ali no canal do Creative Coding. Babado. É isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Senão a gente se alonga muito. Maravilha.